Então, a partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica que atravessa o meu condutor retilíneo e esse condutor retilíneo está imerso num campo magnético, vai acontecer a ação da força magnética. Por quê? Lembra que ela age em uma carga? A corrente elétrica é esse fluxo de várias cargas. Então, a força magnética ela vai agir aqui em cada uma delas, fazendo com que eu tenha uma força magnética total nesse fio condutor como um todo. Então, novamente, utilizaremos a regra da mão esquerda com uma leve mudança. Uma leve mudança. O seu dedão está aqui, o seu dedo indicador estará aqui, o seu dedo do meio está aqui, os outros dois dedos sem tanta funcionalidade para isto aqui. Vamos lá. Faça bom vestibular, né? Força, campo e velocidade. Então aqui mantém, né? Força mantém, que é o que eu quero descobrir, o vetor que eu quero descobrir. O campo mantém. Então aqui também tem o campo. A diferença é que agora eu não tenho uma carga se movimentando com uma determinada velocidade. Eu tenho várias cargas se movimentando no sentido da corrente elétrica. Então, eu vou marcar aqui no meu dedo do meio a minha corrente elétrica. Não mais a minha velocidade. Então fica FBI, certo? FBI. Então você tem aqui a corrente representando a nossa velocidade, tudo bem? Portanto, esse fio condutor, ele vai sentir a ação de uma força. Ele vai sentir a ação de uma força. Se você coloca os dedos no sentido correto, fica o campo pé direita, esse dedo da corrente elétrica, ele tem que estar subindo, certo? Meio que na diagonal. Então a força, ela está meio que saindo da tela para você. Oh, desculpa, no desenho está entrando, né? Você está vendo o meu dedo saindo, mas se você faz esse movimento, você vê entrando, né? Você sabe que a força tem que estar entrando. Então esse meu fio que está assim, ó, ele ia fazer isso aqui, ó. Ele ia entrar na tela. Tudo bem? Então eu posso vir aqui e marcar o vetor de força magnética no meu fio, tridimensionalmente, entrando aqui. Assim, ó. É essa a ação da força magnética nele. Tudo bem, gente? Entenderam a relação? Por que um fio condutor cuja corrente existe e sofre a ação da força magnética? Bom, agora como que você vai analisar? Bom, analisa para uma carga. QVB sendo θ, certo? Isso aqui é o que você aprendeu para uma carga. Só que aqui vai ter um diferencialzinho, que é o seguinte. O meu fio ali, ele tem uma característica que é o tamanho dele. Ó. E o tamanho dele importa pelo seguinte motivo. As cargas que estão em movimento aqui, elas vão andar não em qualquer região do espaço, mas vão se deslocar ao longo do comprimento do fio L. Isso faz com que, dependendo do deslocamento que você tenha, a força haja por mais tempo. Então o deslocamento é um fator que importa. Tudo bem? É um fator que importa. Só que as cargas elas viajam próximas à velocidade da luz. Ou seja, a velocidade delas é constante. Então eu posso afirmar que essas cargas que estão sofrendo a ação dessa força vão ter a velocidade escrita como? Vai ter essa velocidade escrita da seguinte forma. Eu sei que para velocidades constantes, V igual a ΔS sobre ΔT. Que no meu caso, meu deslocamento é o comprimento do fio. Então vai ficar L sobre ΔT vezes campo vezes o seno de θ. Bom, a ordem do fator não altera o produto. Quando não tem nada embaixo é 1, então eu vou mudar o
meu tempo, ao invés de deixar embaixo do L, eu vou deixar embaixo da carga. Então vai ficar carga por tempo vezes L vezes B vezes o seno de θ. Ou seja, carga por tempo é algo que você já conhece de longa data. Desde o seu segundo ano, você fala que carga por tempo é a corrente elétrica. Isso significa que a sua equação de força magnética em fios condutores vai ficar escrita como? Bom, B vezes a corrente, vezes o L, vezes o seno de θ. Força magnética em fio, a equação se chama Biot. Olha só, até rimou. Olha que maravilha. Tá claro para todo mundo isso? Sim ou não? Sim? Legal. Bom, agora que você entendeu a força magnética que age em um fio, e se eu tiver dois? É isso que a gente vai fazer agora. Porque a análise do que a gente vai fazer agora vem do seguinte questionamento. Quando eu coloco dois fios condutores, coloco passando corrente no sentido que eu quiser, mas eu coloco eles lado a lado, se eu insiro eles num campo magnético, eu vejo que eles vão fazer ou assim, ó, ou assim. Ou seja, ou eles se aproximam ou eles se afastam. Portanto, existe uma interação entre fios, porque a força magnética vai ser feita em cada um deles. Só que quando eles estão próximos um do outro, um empurra o outro e o outro empurra um. Ou puxa. Então, como que isso acontece? Então, é isso que a gente vai analisar. Portanto, a gente vai dividir essa análise em dois momentos. Quando as correntes têm o mesmo sentido. Então, quando o I tem o mesmo sentido e quando o I tem sentido oposto, tá bom? Então, eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Eu vou colocar aqui sentido oposto. Vamos lá, falando sempre da corrente, né? Então, eu vou colocar dois fios condutores lado a lado com corrente passando no mesmo sentido. Então, eu vou ter um fio condutor aqui. Galera, detalhe, isso aqui funciona em espiras, tá? Ou em fios condutores retilíneos, não em espiras. Toma cuidado que a gente está analisando aqui, tá bom? Então, dois fios condutores de mesmo comprimento, ok? Tem correntes no mesmo sentido. Então, eu vou colocar as duas correntes para cima. Tá bom? Duas correntes para cima. O que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar a força magnética. Para analisar a força magnética, eu preciso saber o campo magnético, não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Para saber o campo magnético, eu uso minha regrinha da mão direita, ok? Então, deixa eu dar nome para os fios. Eu vou chamar esse fio aqui de fio 1 e esse de fio 2. E eu vou fazer os campos de cores diferentes para você não se confundir. Então, vem comigo, ó. Fio 1, fio da esquerda. Corrente sobe. À esquerda do fio, o campo sai na minha direção e à direita do fio 1, o campo entra. Então, aqui, ó, sai. Esse é o campo gerado pelo fio 1. E aqui ele entra. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o fio 2. Só que para o fio 2, o meu campo eu vou fazer de cor... deixa eu ver. Esse rosa aqui, ó. Vamos lá, de novo. Para o fio 2, corrente subindo, dedão subindo. À esquerda do fio 2 o campo sai, à direita do fio 2 o campo entra. Então sai. Esse aqui é o campo 2. E aqui entra. Fui gerado pelo campo 2. Só que, aqui vem o detalhe. Lembra que o campo magnético em torno de um fio, ele é concêntrico? O fio está no centro e o campo ele vai se afastando?
Então o campo que o 1 gera interfere no 2 e o 2 interfere no 1. Porque os círculos, eles têm uma hora que eles estão um junto com o outro. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o campo magnético do fio 1 à direita de 2 também, porque existe, o campo vai até lá, certo? E o campo do fio 2 à esquerda do fio 1, que o círculo ele vai aumentando. Não pode esquecer disso. Logo, à esquerda do fio 1, eu terei um campo aqui que está o quê? Saindo, né? E aqui eu tenho um campo que está o quê? Entrando, só que aí gerado pelo fio 1, né? Claro, de menores intensidades, né? Porque esse cara aqui está muito longe do fio 1, então o campo é pequeno, né? Lembra disso. Mas o que eu posso afirmar? Se é a mesma corrente, mesmo valor de corrente, o campo que eu gero aqui no meio é de mesma intensidade, não é? Só que um tá entrando, o outro tá saindo. Então, quando eu faço a soma vetorial entre eles, aqui no meio, o campo resultante é zero, né? Porque um entra, o outro sai de mesma intensidade. Agora, onde eu vou ter resultantes? Do lado de fora. Dos lados de fora dos dois fios, eu vou ter um campo resultante aqui, que está saindo. E aqui eu vou ter um campo resultante que está entrando quando eu somar os fios. Os campos dos fios. O que isso significa? Que agora eu tenho o sentido do campo. Agora é só usar a regra da mão esquerda em cada fio. Para o fio 1. Para o fio 1. FBI, hein? FBI. O campo para o fio 1. Ele está entrando ou saindo? Saindo. Só que a corrente está para onde? Para cima, né? Então sai da tela, corrente para cima, a força está para onde? Para a direita. Então a força magnética tá aqui, ó. Ó. Força magnética de 2 em 1. Fio 2. Ponto o dedo na tela. Campo, ó. Campo entrando. Força e corrente. Corrente para cima. Força para esquerda. Pela terceira lei de Newton. Se o 2 puxa 1, o 1 puxa o 2. Sendo que o módulo da força magnética de 2 em 1 é o mesmo módulo da força magnética de 1 em 2. Então, fios com a mesma corrente sob a ação de um campo, gerado por eles mesmos, colam um no outro. Eles se juntam. Por toda essa análise que a gente fez. Tudo bem, pessoas? De verdade, para todo mundo, isso não é tão fácil, hein? Emerson, você pode repetir como vai ficar o do fio 1? Posso, ó. O campo está saindo, então o seu dedo tem que estar saindo da tela, certo? Abre os dedos assim, ó. O campo está aqui saindo da tela, a corrente está para cima. Ó, a força está para onde? Para a direita. Então a força que ele sofre é para a direita. Tudo bem? Imagina. Não vou apagar não. Eu vou representando os fios do lado de cá, ó. Vamos lá, gente? Podemos analisar sentido oposto de corrente? Vamos lá? Fio 1, do lado esquerdo, regra da mão direita. Sai do lado esquerdo dele e entra à direita dele. Então, vou fazer de novo de vermelho, tá? Então, ele sai aqui.
e entre aqui. Fio 2, corrente descendo, via sua mão para baixo. À esquerda do fio 2 o campo entra e à direita do fio 2 o campo sai. Então aqui entra. E aqui sai. Mantém o fio 2. O fio 2 ele gera um campo à esquerda do 1, que o círculo ele é concêntrico e vai se afastando. Então, à esquerda de 1, entrando, né? Já o 1 gera um campo à direita do fio 2, né? Que tem que ser o quê? Entrando também. Vamos lá. Ainda bem que a gente aprendeu isso no passado, porque entender isso assim à distância pela primeira vez seria bem difícil. Realmente, Giovana. Realmente. Regra da mão direita e regra da mão esquerda tem que ser pessoalmente. A distância fica muito complicado. Mas ainda bem que vocês viram isso no ano passado, né? Mas vamos lá. Bom, como que eu sei que esses campos aqui eles se anulam? A intensidade deles, né? Bom, primeiro eles são opostos. Segundo, o campo gerado pelo fio 2 está muito mais longe do fio 2 do que o campo gerado pelo fio 1. Então ele tem menor intensidade pela distância. Certo? Portanto, aqui é zero quando você soma. E aqui também é zero. E aí você conclui que o campo resultante só tem valor entre os fios, entre eles. Que é, tem um valor, está entrando, né? Então o campo resultante é entrando. Portanto, agora para os dois o campo vai ser entrando. E aí quando eu faço a regra da mão esquerda, de novo, ó, FBI. Então vamos lá, fio 1 à esquerda. O campo está entrando, a corrente está subindo. A força nele está para esquerda. Já no fio 2, campo entrando, corrente descendo. Ó, campo entrando, corrente descendo, força para a direita. Então, eu posso afirmar que as forças elas são assim, né? Ó, força magnética de 2 em 1. Força magnética de 1 em 2. Importantíssimo. Os módulos são iguais, que é a terceira lei de Newton, né? Até aqui. Tudo bem, gente? Então, quando eu colocasse dois fios e fizesse passar corrente oposta neles, eles iam gerar os campos, que iam gerar as forças, e eles iam fazer assim, ó. Eles iam se afastar. Tá bom? Isso é o fenômeno observado, o fenômeno físico observado quando a gente faz isso aí. Galera, esses modelos eles surgem quando você vê você tem uma observação de alguma coisa que você acha estranho. Fala, vamos entender, né? Por que você igual... Opa! Dá para tirar naquele negócio de opostos se atraem? Não, Igor, conceitualmente fica errado. Tá? Porque isso aí tem a ver com carga. E aqui nós estamos falando de corrente elétrica. Então não pode, tá bom? Por que você igualou? Como assim, Ana? Igualei o quê? A força? Os módulos? Terceira lei de Newton, né? Se eu vejo que esse cara está sendo empurrado, é porque o 2 empurra ele. Só que se o 2 empurra ele, ele empurra o 2. Então tem a mesma intensidade. Tudo bem? E módulo porque é só intensidade. Direção é igual também, o sentido é oposto. Só o valor aí, posso falar que é realmente idêntico. Bom, agora eu só preciso simplesmente montar uma equação que eu consiga falar sobre as duas forças, né? Eu quis dizer ali nos sinais. Os dois sinais diferentes no primeiro fazem os módulos aproximarem. E os dois sinais iguais fazem os módulos afastarem. Não tem sinal aqui, né, Igor? Que você tem sentido de vetor. Sentido de vetor. Não fica fazendo essas analogias, não, porque aqui é um sentido vetorial.
Quando o sentido dos dois vetores aqui são opostos, o campo aqui no meio é zero, mas fora tem resultante. Então usa a regra da mão esquerda, usa o conceito. Senão você vai decorar isso e aí o conceito vai passar batido. E eu não gostaria que isso acontecesse. Tá bom? Então usa o conceito. Deixa eu dividir aqui. Porque já que agora você já sabe analisar as duas coisas, como que você juntaria os dois caras numa equação? Como que você faria? Na apostila de vocês, eu acho que ele faz um sistema. Ó, tem um sistema. Não precisa de sistema, tá bom? Não precisa disso. Como que você faria? É algo muito mais simples que isso. Murilo perguntou, Emerson, por que tem um entrando e um saindo do mesmo lado? Porque você usa a regra da mão direita, Murilo. Ó, no fio 1, a corrente está subindo. À esquerda do fio 1, que é o campo vermelho, ó, sai da tela para você. O campo vem na sua direção. Agora olha o fio 2, ele não está corrente descendo? Então o campo lá à esquerda do 1, ó, corrente descendo, o campo entra. Por isso que aqui você tem um entrando e um saindo. Mesmo justificativo do lado de cá. Tá bom? Pela regra da mão direita. Agora voltando. A postura de vocês faz um sistema. Não precisa de sistema. Você já sabe que os módulos das forças são iguais. Como é que em uma única equação você junta? Ó, força magnética em fio. Calma aí. Deixa eu fazer diferente. Muito mais fácil se a gente fizer assim. Ó. Vou colocar a força magnética num fio condutor aqui para vocês, ó. P, I, L, seno, θ. Tá bom? Use isso aqui como base. E aí? Mandar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Iguala. Vamos lá, vamos seguir o conselho da Ana. Se você igualar a força magnética de que 2 faz em 1, né, que é essa daqui, ficaria assim, né? Campo 2 vezes I2 vezes... Opa, campo 2 não, né? Campo só. Porque o campo é o mesmo, o resultante. O mesmo para os dois, né? Calma aí. Cadê a borracha? Tá aqui. Vamos lá. Eu não peguei o preto aqui. Beleza, vamos lá. Ó. Campo I2 L. Isso vai ter que ser igual a uma outra força, que é igual a quem? Ao mesmo campo vezes I1 vezes L. Quando você iguala, concorda que isso vai cortar com isso vai cortar com isso, e vai ficar aqui I2 é igual a I1. Isso não é uma verdade necessariamente, porque cada corrente pode ter um valor. Concorda? Só tem sentido oposto, mas o valor pode ser distinto. Então, é mais simples que isso, Ana. Mais simples que igualar. Pensa comigo, ó. Pensa todo mundo comigo. O meu B, que o fio 1 gera, nos dois casos, é o campo magnético num fio condutor, certo? Como calcula campo magnético num fio condutor? Mi0 I, nesse caso I1, sobre 2πr. Certo? O campo 2 é a mesma coisa. Mi0 I2 sobre 2πr. Ok? São os dois carinhas. É a nossa análise. Campo gerado por cada um dos fios. Certo? Agora, eu preciso de uma equação de força magnética. Já que é a mesma, eu quero escrever uma só. Eu não quero escrever duas. Então, se eu quero escrever uma só, como que fica isso aqui? O campo resultante não é o mesmo para os dois?
Aqui e aqui? Nas duas situações? Então o que eu posso fazer? Bom, eu vou partir disso aqui. Eu vou partir do Bill. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que aqui eu vou ter o mesmo misério, o mesmo 2PR, só que eu vou ter duas correntes. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse campo como misério sobre 2PR. Só que eu vou ter quantas correntes? Duas. E 1 e 2. É como se eu tivesse colocado esse cara em evidência. Vezes o comprimento de cada um dos fios, vezes o seno de θ. Como que fica quando eu deixo no geral? Bom, você escreve da forma que você quiser. Eu costumo escrever assim. Eu coloco todos os termos que são iguais para os dois antes. Depois I1 e 2. Embaixo, 2PR. Pronto. Tá aqui a equação de força magnética dos dois fios. É o Bill, só que com o campo aberto e as duas correntes. Sim ou não? Ó, o campo magnético resultante ele é o mesmo na situação 1 e na situação 2. Aqui. Portanto, o campo de 1 não é M0 e 1 sobre 2πr, o campo de 2 é M0 e 2 sobre 2πr. M0, 2πr, repete os dois termos. Quem vai mudar? I1 e 2. Campo resultante, não é a soma? Então, somou os campos. Somando os campos, eu vou ter isso aqui, né? M0 sobre 2πr em evidência e 1 vezes 2. E aqui, L seno de θ. Certo? Porque vem da continuação da equação. Eu deixo todos os termos iguais aos dois antes. M0, L seno θ, 2πr. Só multiplica pelas duas correntes. Provado matematicamente, de acordo com toda a análise que a gente fez. Tudo bem? Pouco comum de aparecer dois condutores retilíneos próximos, passando corrente, mas pode acontecer. E aí, se acontece, você nunca viu, ferrou, né? Então, você vai bem preparado aí para fazer qualquer vestibular, se aparecer isso aí. Certo? Pessoas, finalizamos o conceito de eletromagnetismo 2. Acho que eu não esqueci de nada. Aqui, ó. Mesma coisa. A diferença é que ele suprimiu o seno de θ falando que o ângulo é sempre 90. Tá? Mas eu só deixei a equação completinha. Terminamos aqui Eletromag 2. Próxima aula a gente vai fazer só exercício. Só exercício. Tá bom? Eu vou passar a pastinha de lição de casa para vocês hoje. Mas não é uma obrigatoriedade você fazer até quarta-feira. Até sexta é. Até quarta não. Pelo fato de eu não ter feito exercício ainda com vocês. Tá bom? Mas eu vou fazer na quarta. Então vamos lá. Câmeras abertas. Chamadinha. Salvar isso aqui. Vamos lá. Ana tá ali. Beleza? Gabriel. Ó, Gabriel chegou. Fala, Gabriel. Cadê você, cara? A Gabi tá ali. Enquanto o Gabriel abre a câmera. Giovana Cabral tá ali. O perigo no volante. Beleza. Giovana Nunes tá aqui. Guilherme Raso faltou, né? Eu acho que os Rasos estão viajando, viu? Porque eu dei aula e nenhum dos 3 irmãos dele estava hoje na minha aula também. Então, o senhor Raso não está em casa. Igão, Gabriel tá ali, beleza. Júlia, minha filha polenta, tá ali. A cara de desanimada, hein, filha? O que é isso? Que cara de desânimo é esse? Luana,
Não se encontra. Murilão tá ali, passando frio. É isso, Murilão? Tá com frio, né? Cobertinho. Olha lá. Nathalie. A Nathalie não precisa abrir a câmera, né, mano? Não, ela vai tentar abrir. Nossa senhora. Raíssa não chegou. Sara também, filha. Você também tem uma cara de desânimo. Esse olho caído. Cara de tristeza. Não Ô, fica assim, Emerson, não, você conseguiu gente. me ver aqui? Graças a Deus, não. Você não tá me vendo? Tá aparecendo o ícone de internet aqui pra mim. Ah, que droga. Tava com o fundo mó da hora. Você mudou o fundo? Ah, apareceu. O que que é isso? Ah, a menina do Divertidamente? É a menina Como é que fala? Pa- É a Ana. Parece a menina do Divertidamente ou aquela menina do Meu Malvado Favorito, tá ligado? A mais velha, de óculos. Agora eu sei. A Ana foi a inspiração das personagens. Puta, igualzinho, velho. Vocês usaram aquele filtro lá, né? Vocês são sacana demais. Ana, não deixa, viu, filha? Revida. Revida neles. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou liberar vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Mais ninguém? Não? Então é isso, galera. Vou encerrar a aula por aqui. A gente se vê agora na quarta-feira, tá bom? Foquem, estudem, não se matem. Já já tudo isso aí acaba, viu, gente? Então, até mais e bons estudos aí pra todos.